Olá! Hoje a nossa reflexão vai ser sobre a espiritualidade da nova era, um novo nicho lucrativo de mercado e, diga-se de passagem, na minha perspectiva, a maior das canalices dos nossos tempos atuais, entre tantos outros que a gente já tem por aí. Esse vídeo eu gostaria que você também, assim como os outros vídeos que eu proponho aqui no canal, que você faça as suas reflexões críticas, que você exerça o seu pensamento crítico. Esse vídeo não é para todos, eu vou me posicionar, vou trazer algumas opiniões e perspectivas que são minhas, e portanto você não precisa e nem deve concordar comigo, mas eu convido você para fazer essa reflexão comigo. Bom, quando a gente fala da espiritualidade, da nova era, esse é um movimento que procura ligar o homem aquilo que chamamos de sagrado, né? Um movimento de transcendência. Mas, pelo que eu observo, principalmente agora nessa era digital, principalmente aqui com muitos canais do YouTube, de transcendente não tem nada. O que a gente mais tem é de decadente. A gente percebe nesses movimentos, e principalmente de alguns que se dizem espiritualistas, principalmente quando a gente fala sobre o assunto, a Terra está passando por uma regeneração. Meu querido espectador, né, querido ouvinte, você que me ouve agora, você que me assiste, há quanto tempo você escuta esse papo, essa conversa de regeneração da Terra? Há quanto tempo você escuta ou você aprende que alguém vai voltar para ajudar a gente, que alguém vai vir aqui nos salvar, que alguém vai vir aqui resolver os nossos problemas? Há quanto tempo que você escuta isso? Sobre regeneração, sobre a vinda? Eu não quero, com esse vídeo, atacar a sua fé, atacar alguma crença que você tem, algum dogma ou alguma doutrina que, de repente, você siga. O ponto aqui em questão é saber o quanto isso tem causado mudanças efetivas na sua vida, mudanças verdadeiras, primeiramente na sua vida, no seu espaço, no seu contexto, e o quanto que esses assuntos, esses argumentos, e se assim posso dizer, mais uma vez me perdoe, o quanto dessas falácias tem melhorado alguma coisa para nós, enquanto seres humanos em desenvolvimento, enquanto como sociedade. O que isso tem de fato, né, gerado algo de concreto, efetivo, de melhoria para todos nós? Essa é a primeira reflexão a ser feita. Então a gente aprende um monte de coisa, a gente vem aprendendo, né, um monte de conceito, um monte de papinho, um monte de falácia, né? Larvas espirituais, espíritos obsessores que estão fazendo alguma coisa para você. Meu amigo, não tem ninguém de outra dimensão não vindo aqui estragar, querendo lascar com a Terra, né? Ou outros que vão vir ou estão perto de chegar ou já estão fazendo um trabalho para resolver os nossos problemas. O problema está aqui mesmo. O problema está aqui. A gente que vai ter que resolver esse problema. Como que a gente resolve os nossos problemas individuais e como que a gente resolve os nossos problemas coletivos, como a gente resolve os nossos problemas enquanto sociedade? É uma mudança interna. É mudar o nosso paradigma, é mudar a nossa visão de mundo. E esse movimento, ele primeiro é o quê? Ele é para dentro, para que essa mudança ocorra de maneira individual dentro de cada um de nós. E à medida que todos nós vamos expandindo a nossa consciência, que a gente começa a olhar para a realidade, aí o que vai acontecendo? A gente vai criando
né, uma massa crítica para que a gente consiga fazer esse movimento e, de fato, gerar alguma mudança realmente efetiva, de crescimento para todos. Então, eu fico vendo esse movimento de espiritualidade de nova era, onde, né, somente alguns poucos selecionados que são capazes e que têm autoridade e que estão sendo usados para trazer a mensagem. São bem poucos, né? A gente vê um número gigantesco de canalização que tem agora. Antes, né, quando não tinha ainda explodido esse negócio de internet, da era digital, do mercado digital, do marketing, a gente via ali mais ou menos só uns gatinhos pingados, né? Agora não. Agora todo mundo canaliza, todo mundo tem a mensagem para vir trazer. E vocês já observaram que as canalizações são sempre dos mesmos seres, vamos dizer assim. Eu não vejo nenhuma canalização, por exemplo. Eu não vejo canalização de um bêbado. Eu não vejo canalização de um abusador. Eu não vejo canalização de um serial killer. Ué, porque se existem essas pessoas, e se muitas dessas pessoas também já partiram daqui, e aí não dizem que você tem um tempo, né, para se acertar, para se ajustar e etc e tal. Ué, por que não vem alguns desses nossos irmãos aí para falar, realmente, pessoal, ó, quando eu tava na Terra, eu pisei na bola, eu vacilei, vamos lá, vamos se consertar aí, porque a gente tem uma nova oportunidade, etc, tralalá, tralalá. Não vem. São sempre os mesmos que vêm, né? Normalmente com a energia super elevada, né? Aqueles cujo a história, tem alguns, né? História com H, outros história com E, né? Outros mitos, lendas, enfim. Mas sempre os high top que estão sendo canalizados por algumas pouquíssimas pessoas. E aí? Até quando a gente vai continuar com esse argumento? Até quando que a gente vai continuar com essa justificativa? Faça uma reflexão crítica. O quanto essas crenças, o quanto esses dogmas, essas doutrinas, para onde elas estão te levando? Veja, se for para alguém vir resolver os nossos problemas, você deve ter problema, entende? Já passou por alguma tristeza? Já passou por algum trauma? Alguma dor? Algum sofrimento? Cadê? Cadê esses seres? Eles estão surdos? Você que não sabe pedir? Ou eles também gostam de fazer a gente sofrer? Cadê esse Deus que há quantos mil anos a gente escuta, né? Um Deus de amor, não sei o que, etc. Mas ao mesmo tempo, não, a justiça divina, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Com tanta coisa acontecendo, um monte de crianças passando fome, mulheres sendo abusadas, homossexuais sendo mortos, cada um de nós individualmente com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Será que a ficha não começa a cair que deve ter alguma coisa errada nesse ensinamento? Como que existe tantos seres assim, de luz, divinos, fazendo algum trabalho, fazendo alguma intervenção e só assistem? Por que não faz uma intervenção antes de acontecer? E aí a gente vai entrar naquela questão que é o quê? Do livre-arbítrio. Tá bom, vamos fazer uma nova reflexão então. Se a gente tem o livre-arbítrio e ao mesmo tempo a gente está com um discurso que alguém vai vir fazer uma intervenção ou que alguém está atuando na sua vida, né, para te atrapalhar, para te colocar em caminho errado, para te fazer cometer coisas erradas, onde está o livre-arbítrio então? Percebam? Tem que fazer uma reflexão profunda.
tem que exercer o pensamento crítico, tem que usar a inteligência. É preciso usar o racional. A gente sempre tem que procurar o caminho do meio. Usar o racional, usar o emocional, exercer o pensamento crítico, permitir, deixar vir e fluir a intuição. Mas, sobretudo, sempre um mergulho para dentro, para dentro, para dentro. Para que a gente possa aprender a se relacionar com as coisas, com aquilo que de fato é, não com aquilo que dizem pra gente que é. Esse é o movimento interno, esse é o movimento para dentro. É nesse momento, é nesse processo que a gente chega naquela famosa frase que eu já falei aqui muitas vezes e que eu sempre repito, parece que é clichê, né? A verdade está dentro de você, porque está. Enquanto você se apegar em amuletos, que podem ser algo ou alguém, você não anda com as suas próprias pernas. Então, é free, é livre querer, cada um de nós, acreditar em qualquer coisa. O ponto é, por que acredito, para onde isso está me levando e quais foram as mudanças reais de fato na minha vida. Eu não gostaria nem de ter que mencionar isso aqui, mas agora a gente tem aqui nas redes até Pix da gratidão. Pelo amor de Deus, gente. Será que a gente não percebe que é a nossa falta de consciência, que é a nossa falta de relacionamento com a gente mesmo, né, com nós mesmos, com cada um de nós, que faz com que os problemas externos passem a existir? Você já parou para pensar que, individualmente falando, se eu não consigo me relacionar bem comigo mesma, se eu não olho para as minhas questões, se eu não olho para as minhas dores, para os meus traumas, para os meus sofrimentos, como que eu vou conseguir me relacionar com outra pessoa? Outra coisa, já perceberam que a gente tem o hábito de... A gente não sabe explicar sobre nós mesmos, a gente não se conhece individualmente falando, e aí a gente tenta explicar outras coisas. Então, se eu não conheço nem minha própria vida, se eu não me compreendo, como que eu posso ficar explicando a existência de outras vidas, de outros seres, que eles são assim, que eles são assado? Ah, esse é um ser de luz, esse é um ser das trevas. Percebem? Eu só quero aqui com esse vídeo trazer uma reflexão para você. Aonde isso está te levando? Que movimentos ou que transformações isso foi feito na sua vida, de fato, real? Então, nós precisamos fazer a mudança. A mudança primeiro ela é interna. Quando a gente começa a mudar interiormente, a gente começa a ter uma perspectiva diferente de mundo. Ah, mas eu já... Percebam, eu só estou fazendo reflexões, tá, pessoal? Ah, mas eu já estive no umbral, eu vi como que é umbral, eu também já estive numa dimensão de luz e etc. Eu sei como é, eu sei como funciona. Tá tudo bem. Se isso é uma experiência válida, uma experiência real para você, tá, o que que isso tem gerado de transformação verdadeira? Vocês estão conseguindo me entender? Tá muito pesado esse tipo de reflexão, esse tipo de crítica. Então hoje tá cheio, a gente tá cheio de pessoas aqui na internet falando de regeneração da Terra, a intervenção dos mestres, um monte de gente canalizando, um monte de gente falando, trazendo diversas previsões. Horas, não precisa olhar para outra dimensão para tentar enxergar o problema aqui. Para a gente enxergar a realidade, a gente tem que olhar para dentro de nós. Trabalhar todos esses conceitos que a gente tem na nossa mente, pré-definidos, pré-concebidos. E a gente vai ficar carregando isso até quando? Sem fazer, né, uma mudança de fato efetiva. Então, não querer abordar esses aspectos, não querer levantar a orelha um pouco, começar a observar, que diferença faz então a espiritualidade na nossa vida? Se a gente repete as mesmas coisas de 1000 e não sei quantos anos,
lá de trás e nada muda, então peraí, alguma coisa nessa conta não tá fechando, alguma coisa nessa conta não tá batendo. Então tem que começar a fazer reflexões. Infelizmente, a espiritualidade virou mais um nicho de mercado, um nicho lucrativo, em sua maioria das vezes, para enganar pessoas, para pegar as pessoas no seu momento de vulnerabilidade, momento de dor, de depressão, de trauma. A verdade está dentro de cada um de nós. Não há mestres, gurus, padres, pastores, professores, filósofos, seja quem for. Não tem como alguém determinar para nós sobre a verdade. E quando a gente está no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente está buscando, em última instância, descobrir o que de fato somos. Em última instância é isso que a gente está fazendo. E óbvio, como consequência desse movimento, é resolver os nossos problemas. Mas o pessoal hoje em dia, me parece, tenho essa percepção, não quer não fazer esse movimento para dentro, né, de sentar, dar atenção, ouvir sobre sua própria angústia, sobre sua própria dor, o seu trauma, aquilo que está incomodando. As pessoas só querem resultados. E aí, com os resultados, qualquer um pode falar qualquer coisa, pode prometer qualquer coisa, e nesse momento de dor, de vulnerabilidade, de fraqueza, a gente pode morder a isca. E aí quando a gente morde a isca, de repente quando a gente vê, já foi. Já embolou tudo. Ficou mais confuso. E o que a nossa mente faz? O que os nossos pensamentos fazem? Estão acelerados o tempo todo, a todo momento, com confusão. Então quando a gente volta esse olhar para dentro, que a gente observa, a gente começa a observar e aquietar. Aquieta-se e observa. Observa e aquiete-se. Aí sim, a gente começa a entrar em contato com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro. E isso, meu amigo, e isso, minha amiga, ninguém vai poder fazer por você. Pegou? Deixo essa reflexão então nesse vídeo de hoje e comenta o que você acha, faça suas reflexões, né? E joga aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso que a gente abordou aqui e a gente pode, de repente, fazer essa troca aqui juntos, tá bom? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, peço que, se você gostou desse conteúdo, que você se inscreva, curta, compartilhe, né, para que outras pessoas tenham acesso também a essas informações. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.